Não tenha medo. Sabe por quê? Porque Deus está com você. Eu quero falar hoje especialmente com você que tem diante de si uma grande missão. Mas veja, o mesmo Deus que te envia para esta missão, que te confia essa missão, é o mesmo Deus que te chamou e que te capacitou para vencer, para obter o êxito, para que você consiga, de modo que você consiga então cumprir a sua missão. Por isso, filho, filha, não tenha medo. Quantas pessoas precisam ouvir isso hoje, sobretudo a proclamação desta palavra? Evangelho segundo São Mateus, capítulo 10, versículos do 1 ao 7. E que essa palavra hoje te tire desta paralisia, porque o medo nos paralisa. O medo nos impede de tocar a grandiosidade daquilo que Deus preparou para nós. Então, que hoje essa palavra te traga a libertação de todo o medo. Por quê? Porque Deus está com você. Porque Deus está com você. E o Senhor já traz aos nossos corações quantas pessoas hoje precisam ouvir isso. E é por isso a importância de você enviar esta palavra para os teus amigos, teus familiares, compartilhar esta palavra e dizer, não tenha medo, porque Deus está com você. Seja muito bem-vindo ao nosso encontro diário com Deus. Que alegria! Eu sou a irmã Maria Raquel do Instituto Hesed e como é bom fazer essa experiência todos os dias, onde eu, você, nós nos encontramos aqui com o Senhor. O Senhor que nos responde, o Senhor que nos concede a sua graça, o Senhor que nos envolve na sua misericórdia. Que esse dia seja um dia abençoado. É isso o que o encontro com Deus provoca, não é? Nos traz então a graça desse dia abençoado, de mais um dia na presença de Deus. Vamos ao Evangelho? Antes disso, claro, verifique se você já está inscrito aqui no canal. Se não, clica neste botão que está abaixo do vídeo e inscrever-se. Por quê? Assim o YouTube registrará o seu nome aqui e sempre que nós entrarmos para rezar, o seu nome, as suas intenções estarão nas minhas orações. Vamos agora então ao Evangelho, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações. Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Veja, meus queridos, nós estamos aqui diante do chamado do Senhor. Ele chama aqueles homens, aqueles 12 homens, homens rudes, homens aos olhos humanos inaptos para uma missão tão grande. Acontece que Deus vê o mais profundo. Acontece que Deus ele não apenas nos envia para uma missão, mas é Ele próprio que nos capacita. Então é interessante que Jesus tenha chamado homens, aos olhos humanos, tão inaptos para uma missão tão grandiosa. Por quê? Porque, na verdade, é Ele que capacita. É Ele que escolhe, é Ele que capacita, é Ele que envia. Veja, chamou os 12, assim como chama a mim e a você, para a missão que hoje Ele nos confia. Você como pai e mãe de família, você hoje como um consagrado, um sacerdote, religioso, religiosa, você hoje no exercício da sua profissão, onde você ali também desempenha a sua missão. Seja qual for a missão que o Senhor hoje lhe confia, Ele te chamou e te chamou pelo nome. Nós temos aqui o nome. Jesus não olhou para a multidão e... Não, Ele chamou pelo nome. Pessoas específicas. Lembra quando Ele passa ali naquela coletoria de impostos e Ele olha para Levi e diz você, não é? Vem e segue-me. Assim como olhou para Pedro, assim como olhou para André, o Senhor chama pelo nome.
E o Senhor tem uma missão específica para cada um de nós. Somos selados com a vocação específica. Sobretudo, somos todos chamados à nossa vocação primeira, a santidade. Mas cada um no seu estado de vida, cada um com a missão que o Senhor lhes confiou. E veja, depois a palavra vai dizer, ele conferiu aos seus apóstolos poder. O que significa isso? O Senhor está capacitando-os para a missão. E o Senhor confere então poder. Para expulsar espíritos maus, para curar todo tipo de doença e enfermidade, o Senhor nos capacita. Essa palavra precisa ficar impressa hoje em nossos corações. O Senhor te concede todas as graças necessárias para que você viva bem, para que você viva segundo o seu estado de vida, para que você possa caminhar em fidelidade. Lembrando que esse chamado é salvação para o outro, mas também é salvação para você. Então o Senhor chama, o Senhor capacita e o Senhor envia. O que é que ele vai dizer a certa altura? Ele vai dizer, eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. A nossa missão não é fácil. A sua missão não é fácil. O Senhor nos envia, o Senhor te envia como ovelha no meio de lobos. Ou seja, lobos raivosos que querem te destruir, que querem te tirar do caminho, que querem te devorar. Mas o Senhor está contigo. E por isso que ele diz, não tenha medo. Coragem, porque eu venci o mundo. Entende? Agora, o Senhor nos dá a orientação necessária. Veja que ele aqui já dá algumas instruções para os seus discípulos, para os seus apóstolos. Não vão por ali, vão por ali. O Senhor nos orienta. E aqui nós precisamos da docilidade para ouvir esta voz, para se deixar guiar por esta voz. Caso contrário, nós nos perdemos. Entende? Caso contrário, nós nos desorientamos. Veja, Judas também foi chamado. Judas também foi escolhido. Judas também foi capacitado, mas não seguiu as orientações do Mestre. O que é que aconteceu com Judas? Perdeu-se. Desorientou-se. E por mais que a misericórdia de Deus tenha tentado alcançá-lo, ele fechou o coração. Entende? Então, Deus chama, Deus capacita, Deus envia, e você precisamos estar atentos para o quê? Para nos deixar guiar por esta voz, por esta palavra. É por isso que você vem todos os dias aqui. Para quê? Para ouvir esta palavra, para ser guiado por esta palavra, orientado por ela, conduzido por ela, restaurado, fortalecido, curado e liberto pela força e poder que há nesta palavra. Correto? Não é assim? E o quanto essa palavra tem iluminado os nossos dias. De fato, ela é esta lâmpada, esta luz que guia, ilumina os nossos passos, ilumina as nossas decisões. Filho, filha, não tenha medo, porque Deus está com você. Que essa palavra fique bem impressa no teu coração. O Deus que me chamou é o Deus que me capacita, é o Deus que me envia para esta missão. De minha parte, devo abrir o coração para ouvir a sua voz, para me deixar guiar pela força e poder da sua palavra. Guarda isso no teu coração, anota isso no seu diário, essa mensagem que o Senhor te traz. Senhor Jesus, eu te peço agora, pela força e poder que há na tua palavra, liberta cada um dos teus filhos. Liberta-nos de todo o mal, liberta-nos de toda opressão. Dai-nos a graça de experimentar a vida nova, dai-nos a graça de caminhar com coragem, dai-nos a graça de caminhar contigo. Dai-nos a graça de realizar e de cumprir em tudo a tua santíssima vontade. Renuncia aos medos que te paralisam. Qual medo que hoje você precisa renunciar? O medo de sair de casa, o medo de dirigir, o medo de abraçar esta missão, o medo de falar em público, o medo de ficar sozinho, o medo do futuro, o medo de ser agredido, de ser traído. Coloca aqui diante do Senhor e diz, Senhor, eu renuncio a todos os meus medos. Eu renuncio a este medo que está paralisando os meus passos. Eu declaro que sou livre no Senhor. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Eu sou livre em Ti. Que Tu possa viver então essa liberdade dos filhos de Deus, na certeza de que, mesmo encaminhando em meio aos lobos, eles não podem te fazer mal algum. Por quê? Porque o Senhor está contigo. Reza hoje o Salmo 90.
um salmo de proteção, de confiança. Eu vou deixar aqui o card, clica aqui neste link, reza este salmo hoje, junto com a nossa Madre Kelly. E declare isso: quem habita o abrigo do Altíssimo e vive à sombra do Senhor Onipotente, diz ao Senhor: sois o meu refúgio, sois a minha proteção, sois a minha cidadela. O Senhor deu uma ordem aos seus anjos para que em todos os caminhos eles te guardem. Amém? Obrigada, Senhor, por esta palavra. Obrigada, Senhor, por esta palavra que hoje nos visita e liberta os nossos corações. Escreve aqui nos comentários: eu renuncio a todo medo. E renuncia verdadeiramente de todo o teu coração. Escreve o teu nome. Eu renuncio a todo medo. Medo da morte, medo de ficar doente. Que o Senhor te devolva esta alegria, a coragem para viver, cumprir a sua missão e enfrentar com êxito todos os desafios que a vida te traz. Recomendemo-nos com muita confiança à Santíssima Virgem Maria, pelo poder que vos concedeu Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos concedeu Deus Filho, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pelo amor que vos concedeu Deus Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você, a sua família e até amanhã, o nosso encontro com Deus, a cada dia, na sua palavra.